Eu lembro do dia em que abri o capô de um carro novo achando que ia ver o motor. E encontrei foi um monte de plástico me encarando, como se estivesse escondendo um segredo. Sabe aquela sensação de que alguma coisa está errada? Pois é, antigamente, abrir o capô de um carro era quase um ritual de sábado. Hoje parece que você está tentando invadir um cofre de banco. Parafusos estranhos, tampas gigantes de plástico, sensores por todo lado. E a sensação de que alguém realmente não quer que você mexa ali. E não é paranoia. Existe um motivo bem claro para isso. E ele envolve dinheiro. Muito dinheiro. Então, se você faz parte da comunidade do canal, já deixa o like, porque sabe que o conteúdo é bom. Agora vamos falar da parte que ninguém conta direito. Se você abrir o capô de um carro moderno vendido no Brasil, pode ser um Chevrolet Onix, um Volkswagen T-Cross ou até uma picape como a Toyota Hilux. A primeira coisa que você percebe é que o motor praticamente desapareceu. Ele está lá, claro, mas escondido atrás de capas plásticas enormes. Parece mais um console de videogame gigante do que um conjunto mecânico. E se você pensa, ok, é só tirar a capa, aí começa o pesadelo. Os parafusos não são mais comuns. Muitos usam formatos especiais, feitos justamente para impedir que qualquer chave comum funcione. Alguns componentes vêm lacrados de fábrica. Outros têm sensores que registram quando alguém mexe neles. Não é exagero dizer que mexer em certos carros modernos parece quase uma tentativa de invasão tecnológica. O resultado? Aquele mecânico de garagem, o cara que sempre consertou o próprio carro na calçada de casa, está virando peça de museu. Mas isso não aconteceu por acaso. Existe uma estratégia por trás disso, e ela é simples: transformar o dono do carro em alguém que depende eternamente da fabricante. Em vez de você ser dono do veículo, a ideia é que você vire uma espécie de assinante. Hoje, em muitas concessionárias no Brasil, a hora de mão de obra já passa fácil de R$ 250 ou R$ 300 dependendo da marca. Em carros mais tecnológicos, esse valor sobe ainda mais porque boa parte do serviço não é mais mecânico, é digital. O mecânico precisa conectar computador, scanner, software licenciado. E adivinha quem vende esse software? A própria montadora. Ou seja, o carro é seu. Mas para consertar, você precisa pedir permissão. E a coisa fica ainda mais absurda quando entramos na parte eletrônica. Antigamente, se o botão do vidro elétrico quebrasse, a solução era simples. Você ia num ferro velho, pagava baratinho, encaixava a peça nova e pronto. 5 minutos depois o vidro já estava funcionando. Era só plástico, cobre e 2 fios. Hoje a história mudou completamente. Imagine trocar o botão de vidro de um carro moderno. Pode ser de um Ford Ranger ou de um Chevrolet S10. Você compra a peça, instala, e nada acontece. O vidro simplesmente se recusa a funcionar. Não porque a peça está quebrada, mas porque o carro decidiu que ela não é oficial. Isso acontece porque muitas peças agora têm identificação digital dentro delas. Um pequeno chip com um número único. Quando você instala o componente, o computador do carro, a famosa ECU, verifica esse número como se fosse um porteiro conferindo documento na entrada de um prédio. Se o código não estiver registrado no sistema da montadora, o carro bloqueia a função. A peça está perfeita. Os fios estão corretos. A instalação está certa. Mas o carro diz, não autorizado. É como comprar uma lâmpada nova para sua casa, e o interruptor decidir que só aceita lâmpadas aprovadas pela empresa que construiu o prédio. E isso está acontecendo cada vez mais. Nos carros modernos vendidos no Brasil, principalmente SUVs e picapes mais equipadas, existem dezenas de módulos eletrônicos espalhados pelo veículo. Módulo do motor, módulo do câmbio, módulo da central multimídia, módulo do ar-condicionado, módulo dos vidros, módulo dos sensores de estacionamento. Alguns carros passam de 50 computadores diferentes funcionando ao mesmo tempo. Esses módulos conversam entre si o tempo todo através de redes internas chamadas CAN bus, que são basicamente a internet do carro. Isso traz vantagens. Claro, os carros ficaram mais seguros, mais eficientes e muito mais tecnológicos. Um Toyota Corolla atual, por exemplo, tem controle de estabilidade, assistentes eletrônicos, sensores de segurança e até sistemas híbridos que ajudam a reduzir consumo de combustível. O conforto aumentou, a dirigibilidade melhorou e muitos carros conseguem rodar centenas de milhares de quilômetros com manutenção correta.
Mas existe um preço escondido nisso tudo. Quanto mais tecnologia entra no carro, menos liberdade o dono tem para consertar. Hoje, trocar uma simples bateria em alguns modelos já exige reprogramação do sistema. O carro precisa aprender que existe uma bateria nova instalada. Sem isso, ele pode limitar funções ou até gerar avisos no painel. E esse é exatamente o ponto onde muita gente começa a perceber algo estranho. O carro continua sendo seu, mas a capacidade de mexer nele, cada vez menos. E aí vem a parte mais surreal dessa história. Se você troca a peça e o carro simplesmente decide que ela não existe, sabe qual é a solução oficial? Guincho. Isso mesmo. Você precisa levar o carro até a concessionária. Lá, o técnico conecta o notebook no carro, abre um programa da montadora e basicamente diz para o sistema: relaxa, pode aceitar essa peça nova. Só que esse clique mágico raramente sai barato. Muitas concessionárias no Brasil cobram 1 hora inteira de mão de obra só para conectar o scanner e liberar a função. Traduzindo, digitalizaram a chave de boca e guardaram a senha. E não, isso não tem tanto a ver com segurança quanto parece. Na prática, isso elimina o mercado de peças usadas, aquele ferro velho que sempre salvou a vida de quem precisava economizar. Em vez de comprar uma peça usada por R$ 80 ou R$ 100, você acaba sendo empurrado para uma peça nova na concessionária que pode custar 5 ou 10 vezes mais. Mas antes mesmo de bloquearem o software, as montadoras começaram bloqueando outra coisa: o acesso físico às peças. No mundo corporativo, eles chamam isso de engenharia de valor. Na vida real, parece mais um labirinto. Hoje, em muitos carros vendidos no Brasil, tarefas simples de manutenção viraram quase um quebra-cabeça tridimensional. Pega o exemplo de um farol. Nos anos 90, trocar uma lâmpada de um carro era algo ridiculamente fácil. Em modelos antigos, como as primeiras gerações da Chevrolet Silverado ou até carros populares que rodaram muito no Brasil, bastava abrir o capô, soltar um conector e trocar a lâmpada. 30 segundos e pronto. Hoje, em vários SUVs e picapes modernas, a história é bem diferente. Dependendo do modelo, para chegar na lâmpada você precisa remover o protetor interno da caixa de roda, soltar presilhas do para-choque, ou até desmontar parte da grade dianteira. Sim, para trocar uma lâmpada. Isso acontece até em carros populares. Em alguns modelos vendidos aqui, como versões mais novas do Hyundai HB20 ou do Volkswagen Polo, o espaço no cofre do motor ficou tão apertado que até mecânicos experientes reclamam da dificuldade de acesso. E quando entramos no território dos carros premium, a situação fica ainda mais curiosa. Algumas marcas simplesmente removeram a vareta de medição do óleo do câmbio automático. Aquela vareta metálica que qualquer pessoa podia puxar, olhar a cor do fluido e saber se estava tudo certo. Hoje, em vários carros modernos, isso não existe mais. Você precisa confiar em um sensor eletrônico que aparece no painel ou no scanner da oficina. E aí surge um problema clássico da tecnologia: sensores também quebram. Quando isso acontece, em vez de simplesmente trocar uma pecinha barata, muitas vezes o sistema acusa erro no conjunto inteiro. Dependendo do modelo, o diagnóstico pode envolver trocar componentes bem mais caros do que deveria. Mas o caso que realmente faz qualquer mecânico respirar fundo antes de começar o serviço é um tipo de manutenção que ficou famosa no mundo das picapes grandes. Ela tem um nome que parece até exagero: Cab Off Repair. Em algumas picapes modernas da linha Ford F250 Super Duty e Ford F350 Super Duty, o motor foi instalado tão apertado dentro do cofre que certos reparos importantes exigem algo inacreditável. O mecânico precisa levantar a cabine inteira da caminhonete. Isso mesmo! A carroceria completa é separada do chassi para acessar o motor com espaço suficiente para trabalhar. O que antes poderia ser um serviço relativamente simples, como trocar juntas, mangueiras ou componentes do turbo, vira uma operação que exige elevador profissional, ferramentas especiais e várias horas de trabalho. O que antigamente seria um concerto de sábado à tarde na garagem, hoje pode virar uma conta de dezenas de milhares de reais dependendo do serviço. A explicação oficial costuma falar em otimização de espaço, melhor distribuição de componentes ou até aerodinâmica. Mas para muita gente da área mecânica, a sensação é outra. O cofre do motor virou um quebra-cabeça tão complicado que a maioria dos donos simplesmente desiste de mexer nele. Você abre o capô, vê aquele monte de plástico, fios e módulos eletrônicos, e a reação natural é pegar o cartão e levar na concessionária. E se você pensa, ok,
Pelo menos a bateria eu ainda consigo trocar em casa. Talvez não. Em muitos carros modernos, inclusive de marcas conhecidas como BMW Série 3 e até alguns modelos da Ford Ranger, existe um sistema chamado gerenciamento inteligente da bateria. Esse sistema monitora o desgaste da bateria, regula a carga do alternador e controla o consumo elétrico do carro. Parece avançado, e realmente é. O problema aparece quando você troca a bateria por conta própria. Se você simplesmente compra uma bateria nova numa autopeças e instala no carro, o computador ainda acha que a bateria velha continua ali. O sistema mantém os parâmetros antigos de carga. Resultado: o alternador pode carregar demais a bateria nova ou trabalhar com regulagem errada. Em pouco tempo, aquela bateria que custou R$700, R$900 ou até mais começa a perder eficiência muito mais rápido do que deveria. Para evitar isso, a bateria precisa ser registrada no computador do carro. E como se faz isso? Com um scanner automotivo específico, que normalmente só oficinas especializadas ou concessionárias possuem. Ou seja, até uma tarefa básica que qualquer motorista fazia em casa virou um pequeno processo tecnológico. O que antes era manutenção simples, está lentamente virando algo que parece mais uma assinatura escondida no contrato de ter um carro. Agora, para entender como chegamos nesse ponto, a gente precisa voltar ao paciente zero dessa história. E curiosamente, não começou com carros. Começou nas fazendas. Mais especificamente com a gigante agrícola John Deere. Os agricultores foram os primeiros a sentir o impacto dessa nova filosofia. Imagina gastar algo perto de R$2 milhões em um trator moderno, coisa comum hoje em grandes propriedades, e descobrir que você não pode consertar a própria máquina. Parece piada, mas aconteceu exatamente assim. Se um sensor simples de $50 quebrasse no meio da lavoura, o trator simplesmente entrava em modo de bloqueio. A máquina inteira parava. E não era porque a peça era impossível de trocar. Pelo contrário, qualquer agricultor acostumado com mecânica básica conseguiria substituir aquele sensor em 10 minutos com uma chave na mão. O problema não era mecânico. Era digital. O sistema eletrônico do trator simplesmente se recusava a reconhecer a peça nova até que um técnico autorizado aparecesse com um laptop e liberasse o sistema. Enquanto isso, o agricultor ficava parado no meio da colheita, literalmente vendo dinheiro evaporar a cada hora. E quem já viu colheita sabe, tempo é tudo. Se chover na hora errada, se a safra atrasar, se a máquina ficar parada no momento crítico, o prejuízo pode ser gigantesco. Agora imagine depender de um técnico que pode levar horas ou até dias para chegar até a fazenda. Foi aí que muitos agricultores perceberam algo assustador. Eles tinham comprado a máquina, mas não tinham comprado controle sobre ela. A indústria automotiva observou tudo isso acontecendo. E em vez de pensar talvez isso seja injusto, ela pensou outra coisa. Isso dá dinheiro. E não demorou muito para o mesmo modelo aparecer nos carros. Hoje, vários veículos modernos entram em algo chamado modo de emergência ou Limp Mode. Talvez você já tenha visto isso acontecer. O carro perde potência, limita a velocidade e acende uma coleção de luzes no painel que parece árvore de Natal. Às vezes o problema é sério, claro, mas em muitos casos o que aconteceu foi algo muito menor. Um sensor enviou um valor um pouco fora do esperado. Nada que impeça o carro de rodar normalmente por um tempo. Mesmo assim, o sistema reduz tudo e praticamente força você a ir até a concessionária. Isso acontece em vários modelos modernos, inclusive SUVs e sedãs sofisticados como o BMW X5 ou até carros bastante comuns no Brasil como o Toyota Corolla, que hoje possuem dezenas de sensores monitorando absolutamente tudo: mistura de combustível, pressão do turbo, emissões, temperatura, sensores de roda, sensores de escapamento, sensores de bateria. Tecnologicamente isso é impressionante, mas também cria uma dependência enorme de diagnósticos eletrônicos. E aí entra a parte que deixou muita gente revoltada nos últimos anos: as assinaturas dentro do carro. Sim, assinaturas. A BMW chegou a testar em alguns mercados um plano mensal para liberar o uso dos bancos aquecidos, algo em torno de $18 por mês. O detalhe curioso: o banco aquecido já estava instalado no carro. O fio estava lá. O sistema estava lá. O aquecedor estava lá. Mas o software bloqueava a função até o cliente pagar a assinatura. Outro caso curioso envolveu a Toyota. Em alguns modelos, a função de partida remota, aquela que permite ligar o carro à distância usando a chave,
passou a depender de um serviço conectado. Ou seja, o hardware estava no carro, a chave estava na sua mão, mas a função dependia de um serviço digital ativo. Para muita gente isso levantou uma pergunta bem incômoda. Se eu comprei o carro, por que preciso continuar pagando para usar algo que já veio nele? É como comprar um sofá e descobrir que precisa pagar mensalidade para sentar. A lógica por trás disso é clara quando você olha pelo lado financeiro. As montadoras perceberam que vender um carro uma única vez talvez não seja o modelo mais lucrativo possível. Se elas conseguirem transformar o veículo em uma plataforma de serviços, o fluxo de dinheiro continua entrando por anos. É basicamente o modelo de empresas de tecnologia. Streaming, aplicativos, serviços digitais, tudo baseado em mensalidade. E agora existe um movimento para levar essa lógica para dentro do automóvel. Algumas funções podem até ser desativadas remotamente se o serviço associado parar de funcionar. Outras dependem de atualizações ou conexão com servidores. Isso significa que, lentamente, o carro, que sempre foi um objeto físico, mecânico, independente, começa a se comportar mais como um dispositivo conectado, quase como um smartphone de 4 rodas. E para muita gente apaixonada por carros, mecânica e liberdade automotiva, isso levanta uma discussão enorme. Porque fabricar um produto é uma coisa, mas colocar um pedágio digital entre o dono e aquilo que ele comprou, para muita gente já começa a parecer outra história completamente diferente. Então a pergunta inevitável aparece: o mecânico de garagem morreu? Ainda não. Mas estão tentando empurrar ele para a clandestinidade. O que estamos vendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, é uma explosão de soluções alternativas que as montadoras definitivamente não gostam. Agricultores, mecânicos independentes e até donos comuns de carro estão procurando maneiras de recuperar o controle das máquinas que compraram. No setor agrícola, por exemplo, vários produtores começaram a recorrer a versões modificadas de software para desbloquear funções de tratores da John Deere. Alguns desses programas surgiram em comunidades online da Europa Oriental e se espalharam rapidamente entre fazendeiros que simplesmente queriam continuar trabalhando sem depender de um técnico da concessionária. Na prática, é quase como fazer um desbloqueio no sistema da máquina para que ela aceite peças novas ou sensores substituídos. No mundo automotivo acontece algo parecido. Oficinas independentes estão comprando scanners paralelos, softwares alternativos e ferramentas de diagnóstico que conseguem conversar com os computadores dos carros sem precisar da autorização oficial das montadoras. Isso virou quase uma corrida tecnológica entre fabricantes e mecânicos, de um lado tentando bloquear o acesso, do outro tentando recuperar a liberdade de reparo. Enquanto isso, um fenômeno curioso começou a acontecer nas ruas. Cada vez mais gente está segurando carros antigos a qualquer custo. Picapes antigas, sedãs robustos, motores simples, veículos que ainda dependem mais de mecânica do que de software. No Brasil isso é muito visível com modelos que ganharam fama de resistentes e fáceis de consertar. Carros como o clássico Volkswagen Gol, a lendária picape Toyota Hilux das gerações mais antigas, ou até utilitários como o Chevrolet S10 de anos anteriores continuam rodando por décadas justamente porque ainda são relativamente acessíveis para manutenção. Esses carros têm características que hoje parecem quase revolucionárias. Você abre o capô e vê o motor. Não um quebra-cabeça coberto de plástico. Você troca uma peça e ela funciona, sem precisar pedir autorização para um computador. O botão do vidro é apenas um botão, não um módulo eletrônico conectado a uma rede digital do carro. E essa simplicidade traz vantagens enormes em termos de durabilidade e custo de manutenção. Muitos motores dessas gerações, especialmente os diesel de picapes médias ou os motores aspirados simples dos carros populares, conseguem rodar 300 mil, 400 mil quilômetros ou mais quando bem cuidados. Além disso, as peças são abundantes no mercado paralelo, as oficinas conhecem bem os sistemas e os custos de reparo continuam relativamente acessíveis. Claro, carros modernos têm benefícios reais. Eles são mais seguros, têm controle de estabilidade, múltiplos airbags, assistência de condução, melhor consumo de combustível e níveis de conforto que eram impensáveis há 20 anos. Um sedã moderno como o Toyota Corolla ou um SUV compacto como o Volkswagen T-Cross oferece tecnologia, conectividade e dirigibilidade muito superiores. Mas junto com toda essa evolução veio uma nova realidade: controle digital total. Se você compra um veículo extremamente moderno hoje, principalmente modelos mais conectados e cheios de eletrônica, existe uma grande chance de que boa parte das funções dependa de software proprietário da montadora.
E isso nos leva ao veredito final dessa história. Quando você compra um carro extremamente tecnológico em 2026, a sensação de propriedade já não é exatamente a mesma de antes. O veículo continua sendo seu, mas o controle sobre software, diagnósticos, atualizações e até algumas funções pode continuar nas mãos da fabricante. Então, se alguém realmente quer manter o máximo possível de autonomia sobre o próprio carro, basicamente existem dois caminhos. O primeiro é apoiar movimentos e discussões sobre direito ao reparo, que defendem que fabricantes disponibilizem informações, ferramentas e acesso para que consumidores e oficinas independentes possam consertar produtos sem bloqueios artificiais. O segundo caminho é bem mais simples, e muita gente já está seguindo ele: comprar veículos mais simples. Carros de uma época em que abrir o capô revelava um motor de verdade, não um painel de plástico. Veículos em que trocar uma peça era apenas trocar uma peça. Sem autorização digital, sem assinatura escondida, sem pedágio eletrônico no meio do caminho. Porque no fim das contas, essa história toda não é só sobre mecânica. É sobre escolha. As montadoras podem cobrir o motor de plástico, podem proteger o software, podem tentar controlar o reparo. Mas existe uma coisa que elas ainda não conseguem bloquear: a decisão de cada pessoa sobre qual carro colocar na própria garagem. E enquanto existir gente disposta a manter o ferro velho raiz rodando, aquelas máquinas simples, robustas e honestas, sempre vai existir alguém provando que consertar o próprio carro ainda é possível.